famílias. Então, no nosso telão, como ter liberdade financeira. Se já fala em liberdade, nós já podemos receber que é uma coisa boa, é uma coisa que vem de Deus. Deus não quer nenhum tipo de escravidão na nossa vida. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Começamos com Provérbios, capítulo 4, versículos 7 a 13, que dizem assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima a sabedoria, e ela te exaltará. Se a abraçares, a sabedoria, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. A instrução é a tua vida. Guarda a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei de toda a glória, Senhor absoluto da nossa vida, Senhor absoluto desta igreja, deste ministério. Aqui estamos nós uma vez mais na tua casa, nos teus átrios, para recebermos, Senhor, maná fresco, pão do céu, que tu mandas para nós, Senhor, como instrução, Pai, como palavras de sabedoria. E nós queremos aplicar a nossa vida a esta palavra, Senhor, a esta instrução, a esta sabedoria, para que tudo nos vá bem, Jesus, para que nós, ao andarmos, não tropecemos, e ao corrermos, Senhor, que a gente não caia, mas que a gente permaneça, Senhor, no andar reto, digno, Senhor, aprumado do teu santo e vivo caminho, Jesus. Por isso, nesta hora, fala-nos acerca de liberdade financeira, porque nós queremos te ouvir e queremos, Senhor, nos agarrar a esta palavra de instrução, para que este ano de 2011 seja um marco também, Senhor, de abundância e de liberdade financeira. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus e do teu reino. E todo o povo do Senhor que assim o faz, diz amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara, obrigada, Ciro Thiago. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são chamados para a paz, aqueles que têm a marca de Jesus Cristo em suas vidas. Esta marca é um selo, e este selo nos garante algo. E a garantia que nós temos é de que vamos viver a vida eterna, sim, e de que enquanto estivermos aqui nesta peregrinação, nós temos que reinar já em vida através de Jesus Cristo. Quem é selado, diga: eu sou selado para a vida eterna e para viver aqui reinando em vida. A Bíblia Sagrada é um guia prático de vida. Não é um guia prático de regras e de tradições humanas. Não, a Bíblia Sagrada é um guia prático de vida que mostra as realidades da vida. Este guia prático chamado a Bíblia Sagrada, que é um guia muito prático mesmo de vida, fala sobre questões também materiais e sobre questões financeiras. E para falar desse assunto, que é o assunto mais difícil de ser abordado num altar, porque muitas pessoas dizem: como é que pode falar de finanças, de matéria? Como é que pode se falar de dinheiro num altar? Ora, se nós somos cristãos, se nós temos como manual de vida, guia prático de vida, a Bíblia Sagrada, isso se torna algo muito comum, muito simples, muito corriqueiro. Já expliquei que a Bíblia Sagrada fala mais em finanças e dinheiro do que em céu, inferno
e do que propriamente salvação. Então, estas questões são importantes para Deus. Então, nós devemos ir para onde? Para a Bíblia, sempre. E lembrar também o que disse Jesus em Mateus 10:41, para podermos falar em dinheiro do altar, em vida financeira, nós temos que ter uma unção, nós temos que ter um respaldo, uma capacitação de Deus. E ele diz em Mateus 10:41, que quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Isso significa que quando você recebe como profecia, como um enviado de Deus, a trazer uma lição, uma revelação, uma direção de vida da parte de Deus, você será galardoado de acordo com aquilo que você estiver recebendo. E se você recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então, receba que este altar é um altar profético, é um altar justo, e você receberá galardão de equivalência àquilo que você está recebendo da parte de Deus. Então, eu estou aqui esta noite no caráter de profeta, para ajudar você a entender coisas práticas da vida financeira. Também em Jeremias 23, 28 e 29 diz, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não vamos misturar carne, não é? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então, eu não venho aqui contar um sonho meu. Eu não venho aqui contar uma ideia, uma imagem mental que eu visualizei. Eu estou aqui seguindo a inspiração de Deus ao nosso ministério, ao nosso altar, para o povo de Deus. Isto é fruto de oração, de busca na palavra de Deus, de entendimento e de sabedoria. No último domingo, nós falamos sobre o plano de Deus para as nossas finanças. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre liberdade financeira. Nós temos que começar a entender alguns aspectos importantes da nossa vida prática. Onde nós vivemos, como nós vivemos, qual é a maneira de se lidar com as questões financeiras, como as pessoas lidam com dinheiro hoje, com finanças, com renda, com dívidas, com compras e etc. Nós vivemos numa sociedade em que se busca satisfação imediata. De tudo, amados, nós queremos assistir televisão, nós temos que ligar rapidinho, e quando aquele controle não funciona, fica todo mundo nervoso. Apertou 2 vezes lá, o botãozinho já dá um estresse, já fica todo mundo estressado. Nós queremos ver uma notícia, se nós não temos o jornal, nós vamos para a internet, se ela demora muito, começa, demora para abrir, demora, Nós vivemos numa sociedade de coisas imediatas, de prazeres, de respostas muito rápidas. Estão aqui todos os das tecnologias e sabem que isto é fato. Nós somos a todos os dias visitados por novidades através da mídia a respeito das tecnologias, que fazem o quê? Nos ajudam a satisfazer mais imediatamente ainda as nossas necessidades. Temos prazer com tudo isso. Então, há muitas maneiras de nós entrarmos nesse círculo vicioso. Você sabe que há muitos anúncios, muitas placas por toda parte, não é? Você vê na televisão, primeiro cheque para daqui a 60 dias. Ou para daqui a 90 dias. Não é assim? 10 vezes para pagar, começando em maio. Nós estamos em janeiro, não é verdade? Então, estas coisas todas geram um consumismo que é, na verdade, encorajado pelo governo. Para o governo é interessante, quanto mais consumo, quanto mais nós comprarmos, quanto mais nós colocarmos o nosso dinheiro, mais se movimenta a economia, e aí há outros interesses em jogo também. Então, eu creio que é preciso o altar da igreja, de forma clara, de forma concisa, ética, honesta, verdadeira, leal, lhe mostrar que nós todos precisamos de consumir. É verdade, nós precisamos de comprar coisas, nós precisamos de adquirir coisas, nós precisamos de ter o nosso prazer nessas aquisições também, mas é preciso saber que existe uma armadilha no meio de tudo isso. E que no meio de tudo isso entra uma cilada mesmo do inimigo para afetar um dos pilares da nossa vida.
da nossa estabilidade nesta terra. Diz no Salmo 91, versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Do laço do passarinheiro. Existem muitos laços que nós podemos colocar o pé. Isto aqui é aquela arapuca, aquele laço que o caçador faz, em que o passarinho vai direto para aquele chamariz e põe a sua patinha lá e o laço o prende e ele está lá preso, não é? Ele está ali enredado. Isso nós temos que prestar bem atenção, pode acontecer na área financeira. A armadilha que o consumismo faz é que leva as pessoas às dívidas, consequentemente, a perda da sua liberdade financeira. Então, dívidas são, de fato, perdas de liberdade e de liberdade financeira. Então, se isto é uma armadilha, cabe à igreja orientar o povo de Deus. Em Provérbios 22, 7 diz, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta, é escravo, está submetido, está subjugado ao que empresta. A nossa cultura, sem nós nos apercebermos, ela faz o rico dominar sobre o pobre e faz as pessoas tomarem emprestado sem compreenderem que elas estão se tornando servas, que elas estão se tornando escravas do emprestador. E o que a sociedade usa para fazer isso? Usa, por exemplo, a cultura do cartão de crédito, ou a cultura do cheque pré. Hoje todo mundo conhece o cheque pré, e todo mundo conhece o cartão de crédito. Esses são laços do passarinheiro nas finanças, na vida financeira do povo. As pessoas não entendem que se elas gastam muito mais do que elas ganham, elas estão caindo nessa armadilha. Toda dívida é um veneno. Nós temos que ver dívida como algo ruim, porque senão as pessoas vão achar que tanto faz, todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo está enroscado. Não, é um laço e dívida na vida de uma pessoa, na vida de uma família, é um veneno. Você vê as questões relacionadas à dívida, até pelos nomes, são nomes fortes, são nomes pejorativos, né? As pessoas dizem assim, aquele homem está endividado, aquela mulher é endividada, ou inadimplente, ou está com as suas obrigações tributárias não cumpridas, está com a corda no pescoço, em termos mais populares. Há um déficit, há falta, está no aperto, num perrengue, está em débito. Aquela pessoa tem portas fechadas por causa das suas finanças. Ou então, tem um nome sujo. Está na ruína por causa das dívidas. Derrota, agiota, vergonha, calote, 171. E aí vão os nomes e nomes que se desenrolam por causa de finanças quebradas, por causa de dívidas. Então, como é possível uma pessoa evangélica saber que ela pode estar diante de uma armadilha que leva às dívidas, à inadimplência, à ruína? Como saber? Muito bem. Há conselhos práticos, conselhos sábios na palavra de Deus para se evitar essas armadilhas das dívidas. Só quem tem dívidas, e eu sei que aqui há pessoas que têm dívidas, não é? Há pessoas me ouvindo agora pela internet que têm dívidas. Há pessoas aqui que estão saindo dessas dívidas em nome de Jesus e para a glória dele, que já tiveram dívidas. E só quem tem dívidas ou já teve é que sabe como é difícil, como é duro pegar o telefone quando ele toca sem saber quem está do outro lado. O coração bate acelerado. Quando alguém toca a campainha, meu Deus, será que é oficial de justiça? Será que é a ordem de despejo? Será que é isso? Será que é aquilo? Então, quais são os sinais perigosos que indicam que se pode estar diante de uma armadilha que vai gerar dívidas e ruína e veneno na vida de alguém, de um crente em Jesus? Então, vamos aprender quais são esses sinais perigosos e o que nós devemos fazer. Primeiro lugar, procure sempre
que possível, né? Sempre que possível, pagar à vista. Vamos dizer isso? Diga, sempre que possível, pagar à vista. Olha, com cartão de crédito, você vai gastar sempre mais do que você precisa. Porque você, quando paga com cartão, você não tem a sensação que está saindo dinheiro. Você dá uma tarjetinha, você dá um negocinho de plástico na mão da pessoa, não é assim? E parece que não está saindo dinheiro. Você está entregando um negocinho azul, verde, vermelho, dourado, e é um negócio lá, né? E quando você passa aquele cartãozinho para a mão do vendedor, já era. Ele enfiou aquilo lá na maquininha Cielo, meu amado. Ele já te olha com aquela cara rápida, a senha. Você pôs a senha, já era. Aí ele te devolve aquele cartão com aquela satisfação e aquele papelzinho azulzinho. Que é uma coisa louca, você diz. E você dá aquele cartão assim, né, de nariz empinado. Parece, a sensação é que você não está dando dinheiro. A sensação é que parece que não está saindo, né, da sua conta. Olha o que diz Provérbios 3, 27. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. O que é isto? Traga isto para a hora da compra. Traga isto para a hora de você fazer uma aquisição, pagar alguma coisa. Se você pode pagar à vista, não se meta em dívidas. Principalmente usando o cartão de crédito, que parece que nunca vai cair naquela conta, não é? Versículo 28 diz assim: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Então, se você pode pagar à vista, você tem que pegar e pagar à vista. Não jogue para frente. Não fique pensando que é vantajoso. É melhor você dormir sossegado e estar com tudo em dia. Amém? Tem uma estatística que mostra que se você tem uma dívida de R$ 7.500 no cartão de crédito e você pagar o mínimo todo mês, você demora de 5 a 6 anos para liquidar aquela dívida. Olha só, você tem uma dívida de 7.500. Grandes compras, coisas maravilhosas. E aí você vai pagando só o mínimo. Só que o mínimo, quando você olha lá, que vem de novo o extrato do mês seguinte, você deve a mesma coisa. E você continua devendo a mesma coisa e continua pagando. Para você quitar aquilo, vai mais ou menos de 5 a 6 anos. Então, veja isto em outras proporções, comprando todas as coisas para várias áreas da vida. Provérbios 27, 1 diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Então, se você tem controle sobre os gastos, ótimo. Mas cartão de crédito é perigoso. Diga comigo, cartão de crédito é perigoso. Eu falo isso com conhecimento de causa. Nós chegamos para a graça de Deus, né, bispo? Pendurados em 5 cartões internacionais. É chique, eu tenho 5 cartões internacionais. Você tem que pagar todos. O crédito pode ser maior. Você pode comprar e ter as portas abertas, mas é uma cilada, é uma armadilha. E nós ficamos no início da graça na nossa vida, isso há 16 anos, nós ficamos negociando cartões por muito tempo. Nós ficamos ali fazendo acordos com essas histórias de cartões durante muito tempo. Por quê? Porque nós caímos nesta armadilha também. Então, gastar o que não se tem é terrível. Sempre que possível, junte ali o seu bonito e lindo dinheirinho e santo e pague à vista. E olha, quando você tem dinheiro, dá para negociar. Dá ou não dá, bispo, para negociar? E se vocês quiserem aprender a negociar, falem com o bispo Rai. Amados, esse homem faz cada proposta que eu coro na hora de negociar. Mas à vista, com dinheiro, o que acontece? É mais fácil. Pode pintar um desconto. À vista, no mínimo tem uns 5%, uns 5 ali. Que dá, não é, bispo? Que dá, dependendo do produto, dependendo da negociação. Então, cuidado, você tem que ficar esperto. Estou te passando aqui, as armadilhas. Procure sempre que possível pagar à vista. Segundo lugar,
Não atrase pagamentos, mesmo os do governo, porque parece que o governo não está no pé da gente, não é? Não está ligando toda hora, não está mandando alguém cobrar. Então, isso eu pago depois. Prefeitura. Os governos da prefeitura, os impostos da prefeitura, etc, etc. Ora, por quê? Porque os juros do governo são os piores que existem. São sempre os piores. É uma armadilha do diabo deixar para pagar depois, ou não pagar as questões do governo. Romanos 13:8, parte A, diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Aqui inclui pessoa física, pessoa jurídica e os órgãos do governo. Então, não é para ficar devendo nada. Lute, mas lute com todas as suas forças para não atrasar os pagamentos do governo. Amém? A igreja está quieta, ou está anotando, ou está assustada? Amados, nós estamos aprendendo a ter um ano equilibrado, nos livrar do veneno das dívidas, das ciladas, das armadilhas, nesta área tão vital. Terceiro lugar, não use o dinheiro que pertence a Deus para pagar as suas contas. Parece que Deus está tão longe. Senhor, empresta aí, vai. Empresta o dízimo. Amado, não faça isso. Há uma parte do nosso dinheiro que se chama dízimo e que é de Deus. Então não use o dízimo para pagar contas suas. Porque se você ganha e dizima 10% de tudo que o Senhor lhe der, você estará dentro da bênção financeira de Deus. Se não, diz lá em Malaquias 3, 8, 10 e 11. Mas é lei, mas funciona. Pode dizer o que você quiser, mas funciona. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus disse que vai proteger as nossas finanças, vai afastar o devorador, vai impedir a derrota financeira, mas não use o que pertence a Deus. Não use para pagar as suas contas aquilo que é de Deus. Provérbios 21:20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O sábio sabe, amados, sabe estes princípios. Ganhei, foi Deus que me deu, graças a Deus por tudo, mas há uma parte que eu devo devolver como semente a Deus. As primícias são dele, e eu não as usarei para pagar as minhas contas. Amém? Se você mexe nisto aqui, você está pronto para cair em uma armadilha. Não mexa. Não pague as suas contas com aquilo que é de Deus e que Ele destinou para ser semente constante na sua vida. Quarto ponto, não deixe de pagar taxas e impostos. Eu falei um pouquinho sobre isso já no item anterior, mas eu queria que você entendesse que deixar de pagar taxas e impostos pode ser fatal para a sua empresa. Nós temos aqui empresários, comerciantes, pessoas que às vezes, amados, vão deixando para lá, ou vão deixando para a hora que der, e vão colocando outras coisas na frente, priorizando outras coisas, e depois a empresa está numa derrocada. A empresa está impedida de trabalhar, de funcionar. Então, isso pode ser fatal para uma empresa, isso pode ser fatal para uma família. Mateus 22:21 diz: responderam, de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouça, não mexa naquilo que é de Deus, mas também não se furte de pagar as taxas, os impostos. Olha, quase meio ano que nós trabalhamos é para dar a César. Você sabe disso, não é? Os impostos no Brasil são os mais caros do mundo, são os mais pesados, são os mais altos. Você sabe o que é trabalhar quase meio ano para dar para César? Mas tem que dar para César porque Deus mandou dar a César. Não sonegue
isto não acabará bem. Não deixe para pagar, ou não deixe de pagar, não vai acabar bem. Mas, se você tiver um imposto para pagar, e você não fizer, vai acumulando e entra na tal da dívida ativa. Quem já teve esta experiência sabe muito bem o que é. É uma armadilha, é um veneno, porque entra na dívida ativa ou do município, ou do estado, ou no nível federal. Isto é grave, isto é um problema. Há pessoas que vão deixando, quando vão ver, estão perdendo o seu bem. Está perdendo a sua casa, perdendo o seu benefício. Por isso que eu estou falando, IPTU. A pessoa, não, porque fica sem pagar o IPTU para você ver. Daqui a pouco o governo vem e quer tomar a sua casa. Você não pagou impostos. Isto é grave. Então, não descuide desta área. Isto é uma armadilha. Isto aqui é veneno. Quinto lugar. Não gaste extravagantemente. Não gaste mais do que você ganha. Os comerciais todos mostram sempre tudo bonito e muitas facilidades. Mas ouça, só porque você tem dinheiro não significa que você tem que comprar algo que a TV manda você comprar. Não é porque você tem o recurso que você tem que comprar aquilo que estão lhe mostrando, aquilo que lhe estão indicando. Então, cuidado com a propaganda. Cuidado com o boca a boca. Você já tem tal coisa? Ai, aquilo dá um comichão, amado. Qual que é o modelo do seu celular? Você já viu que chegou? E você... e cresce o zóio. Mas o seu só falta falar. Mas aquele fala um pouco mais que o meu. Cuidado com isso, com a propaganda. Me perdoe, mas cuidado com o Polishop. Cuidado com o Shop Tour. Cuidado com aquela Mix TV. Estão ali 24 horas vendendo, dizendo, olha isto. Amados, fala sério. Veja se não são as organizações Tabajara. E você leva de brinde um monte de coisas junto com aquela compra. E a pessoa diz, imagina, eu estou pagando só por aquilo. E eu levo todos aqueles outros aparelhos, instrumentos. Mas você, ingênuo, bobinho. Cuidado com isso. A pessoa, ligue agora, fica assim na tela, piscando. Ligue agora, ligue já, ligue já. E naqueles programas da tarde, de quem não tem o que fazer? Aparece a mulher vendendo o cogumelo, aparece o homem vendendo uma maquininha, aparece um outro vendendo um negócio que você vai ficar magérrima. E tem gente que ainda compra. Um que acaba com a celulite. Mas nem médico sabe acabar com celulite. Mas tem uma pílula que toma e acaba com a celulite. Uma que nasce cabelo. E a pessoa fica com o telefone ali lá diz, os primeiros que ligarem. E você diz, ai, você é primeira. Como se estivesse recebendo um troféu. Está recebendo um abacaxi. E a cinta térmica, amados? E aquela meia que você anda, você põe a meia e emagrece. Olha, amado, isso é um milagre do século. Você botar uma meia e emagrecer. O bispo comprou. A bispinha, eu tive que falar, porque aquilo lá me entalou aqui. Ele comprou um negócio. Faz anos, né? Não foi agora. Ele ainda não corria, tal, não tinha esse corpício. Ele comprou um negócio que vem até aqui, é uma bermudinha. Você também comprou, Ricardo? Quem que falou aí comprou também? Foi você, David. Você também comprou. Negócio caro. Aí chegou lá, olha, eu comprei o tamanho G. É sim. Você fica 3 horas para enfiar aquilo para o negócio subir. Eu falei, eles querem um para você? Deus me livre. Não dá, quando tira aquele negócio lá. Aquilo é a lei. O bispo usou até para ir em culto no passado. Ligue agora, ele ligou. Gastar é fácil. Tudo facilita para você gastar, para você comprar. Amém? Eu não vou falar o que a pastora Silmara comprou no passado. Até esteira ela comprou.
você comprou esteira, você comprou bicicleta ergométrica. Depois ela dizia, quem quer comprar? Quem quer que eu dou aquilo? Aquilo não cabe mais no meu quarto. Meu filho nasceu e eu preciso fazer um quarto para ele. Ninguém nem queria nem de graça. Ela pagou caro, mas ninguém queria. Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres, empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. Então veja, se você ama os prazeres do mundo, se você não passa sem aquela cervejinha gelada e aquela carninha queimada, e se você ainda tem a mania de chamar a galera toda pro churrascão, meu amado, porque tem gente que diz, vai ter churrasco na casa do fulano, opa! E o fulano está achando que é o rei da cocada. E ele vai comprando. Uma picanha não dá, então tem que ser 2. Não, vem fulano, tem que ser 3. Se chamarem os meus filhos, tem que ser 5 picanhas. Então, e o negócio vai aumentando. E a pessoa diz, não, eu estou legal, tal. E fica amando esses prazeres, estes gastos, estas coisas, não é? Não passa sem aquele aperitivo. Aquele aperitivo. Quem ama os prazeres vai empobrecer. Você sabe quem disse isso? Foi o homem mais rico do mundo, que comia em pratos de ouro, bebia em taças de ouro. Salomão, né? O 3º rei de Israel, filho de Davi, neto de Jessé. Foi ele que disse isso. Uma pesquisa revelou que 95% das pessoas que ganharam na Mega Sena estão pobres. 95%. Quem ama os prazeres, empobrece. Gastar mais do que se ganha é uma armadilha. E só os loucos põem o pé nesse laço. Amém? 6º lugar. Planeje seus gastos e faça o seu orçamento. Não faça as coisas sem pensar. Provérbios 21, 5 diz, os planos, tem que ter planos, do diligente tendem à abundância. Mas a pressa excessiva leva o quê? A pobreza. Então, fazer as coisas sem pensar leva à pobreza. Ser apressado para consumir, apressado para comprar, apressado para gastar, atropelar tudo, não fazer um orçamento, não planejar, leva à pobreza. Não leve uma vida fantasiosa. Não gaste acreditando num tal dinheiro que vai entrar. Não, eu estou gastando pela fé. Amado, isso não é gastar, isso não é fé. Estou gastando pela fé porque vai entrar um dinheiro. Quem disse? Eu conheço gente há 30 anos que espera entrar um dinheiro. Eu conheço a pessoa há 30 anos. Eu não sei há quanto mais ela espera. Eu conheço gente que há 30 anos que eu conheço, espera entrar um tal dinheiro. E por conta de entrar o dinheiro, foi gastando. Há pessoas que se endividaram, esperando lá 30 anos numa fantasia. Planeje a sua vida. Ponha junto a sua esposa, eu disse domingo, seu marido. Senta junto com seus filhos, vê quanto entra, o que que se gasta, planeja. Nós vamos comprar isso esse ano, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos priorizar isso, faça isso. Eclesiastes 5:7 diz, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Então assim, sonhe. Nós ensinamos a sonhar, mas planeje. Com os pés no chão, você pode sonhar, ter inspirações de Deus, almejar, mas você tem que ter planos. Tenha um projeto financeiro. Bom, como então fugir desses laços que trazem tanta ruína, veneno à vida das pessoas? Amados, cristianismo tem ensino para as questões da vida. Por isso é maravilhoso ser cristão. Vamos então aprender lições para você fugir desses laços de ruína. Primeiro, assuma um compromisso de sair das dívidas. Então agora, eu lhe mostrei o que causam as dívidas. Agora você vai fazer isto, o seu plano para daqui para frente resolver estas questões. Assuma um compromisso. Eu vou sair das dívidas. Amém? Eu tenho que fazer você crer que isto é possível e assumir este compromisso com você, com a sua casa e diante de Deus. Salmo 37, 21 diz assim, olha só. O ímpio pede emprestado e não paga. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Vou perguntar a você, quem é que não paga dívida?
que a Bíblia diz? O ímpio. Ímpio é que não paga a dívida. Ímpio. Amados, nós temos valores morais que não permitem esse tipo de conduta. Esta igreja lhe ensina a você ter bases sólidas, com integridade, com lealdade, com verdade, com honestidade. O ímpio não paga. Então, pagar, negociar, quitar é de Deus. O contrário disso é totalmente maligno, é do diabo. Então vamos aprender. Meu amado, você tem que assumir o compromisso de pagar as suas dívidas. Isso é parte do caráter cristão. Faça o que você precisar fazer, negocie, mas pague. Amém? Quem não paga é ímpio. Aqui não é a reunião de ímpios, aqui é a reunião de santos. Nós temos um caráter cristão que não nos deixa nos igualar ao ímpio. Segundo lugar, plante os seus dízimos antes de começar a gastar. Eu ensinei aqui domingo, 10% são de Deus, sugestão de 10% para você economizar e guardar, e 80% você gasta. Se a pessoa não dizima, se a pessoa não economiza e ainda gasta mais do que ganha, daqui a pouquinho acabou a vida. Não tem mais nada, está em ruína, está escravo, está envenenado. Terceira lição: gaste sempre menos do que você ganha. Deveria ser óbvio, não é? Mas nós temos que vir a público para falar isso, é interessante. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Então seja sábio, edifique a sua vida, edifique as suas finanças, edifique a sua casa. Com inteligência você vai firmar a sua vida. Não queira mostrar uma coisa que você não é. Tem gente que gasta mais do que ganha, porque quer aparentar algo que não é mais, ou que nunca foi. É que tem gente que caiu financeiramente o padrão, e essa pessoa não aceita uma realidade na vida. Ela não se adapta a esta realidade. Então ela fica comprando nos mesmos lugares, ela fica usando as mesmas coisas, sem poder, porque ela não tem mais aquela entrada, aquele ganho. Ela quer manter uma aparência e está afundando a sua vida e a sua casa e a sua família. É escrava, é uma pessoa doente, gasta mais do que ganha. Nunca faça isso. Seja sábio, seja inteligente. Eu já passei por isso, já caí o meu padrão financeiro e tive que viver com aquele novo patamar. E amém por isso. Tem que se abrir mão de coisas, tem que ser adulto, tem que ser maduro para falar: agora o que nós podemos é isso, agora eu vou ser feliz com isso. Nós não podemos viver de aparência e escravizados e envenenados por dívidas. Provérbios 18:13 diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Você vai colocar aí: gastar antes de receber também é estultice e vergonha. Fazer coisas precipitadamente é uma vergonha. É estúpido quem faz isso. Quarta lição: você está aprendendo como você vai se livrar das dívidas este ano, tá bem? Tenha coragem de se desfazer de algo que só lhe dá gastos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tenha coragem de mandar embora, de vender, de dar, sei lá o que você vai fazer com aquilo que só está lhe dando despesa, só gastos, só lhe dá gastos na vida. Às vezes, uma compra que não precisava daquilo, a pessoa compra, mas ela não sabe que aquilo ia lhe dar tanta despesa, tanta dor de cabeça, vai virar uma bola de neve. E depois a pessoa está se afundando por aquilo que ela comprou desnecessariamente. Amém? Eu sei de pessoas que compraram, por exemplo, você vai encaixar aí, eu sei que cada um pode ter uma experiência nisso aqui. Eu sei de alguém que comprou um barco. Porque o meu sonho é ter um barco, porque o meu sonho é ter um barco. Eu quero ter um barco. E a pessoa comprou um barco. Ela recebeu o dinheiro, tal, ela tinha condições, comprou um barco. Só que essa pessoa usa pouco o barco. Esta pessoa tem que manter o barco. Esta pessoa não se atentava que ela tinha que ter uma marina alugada, um espaço para guardar o barco. Que ela tem que ter manutenção do barco.
E há pessoas que só para dizer que tem um barco, estão se afundando em dívidas, porque é o aluguel da marina, é a manutenção do barco, é um guarda para olhar o barco, é não sei o que, é o imposto, porque o barco tem imposto, tem licença para você andar no mar. E uma série de outras coisas. E a pessoa vai se afundando por causa de um barco. Olha, o barco é para não afundar, mas por causa do barco ela está afundando. Não é interessante? Se desfaça do barco. Às vezes é um carro. A pessoa, não, porque eu quero aquele carro, porque aquele carro. Só que aquele carro, amado, o tanque daquele carro é 3 vezes o teu tanquinho do carro atual. A manutenção daquele carro, o IPVA daquele carro, o espaço para aquele carro, enfim, tudo é mais caro. E a pessoa, por causa de um capricho, às vezes, ela vai se afundando. Não, bispa, o meu negócio foi com um trailer. Uma vez uma senhora me contou a história de um trailer, que era o sonho dela viajar pelo Brasil. Amado, olha, para alguém ficar o ano inteiro viajando pelo Brasil de trailer, realmente tem que estar com tudo equilibrado. Finanças, não pode fazer mais nada na vida, você não pode ter um emprego fixo. Então você tem que ter renda, você não pode ter filhos, apego a nada. Eu vou viajar de trailer pelo Brasil. E depois ela disse, bom, eu viajei um mês, depois eu não sabia o que fazer com aquilo, não pode parar em lugar nenhum, é tudo proibido. O negócio deteriora, ele enferruja, é caríssimo. Para deixar, o lugar de deixar o trailer é muito longe, cada vez que eu tenho que ir até... Aí eu tive que passar, me disse essa senhora, a visitar o meu trailer. Eu já ia visitar um trailer, para ver se não tinham roubado as coisas, porque tem talheres, enfim, tem cozinha lá dentro, tem quarto, tem, enfim, roupa de cama, um monte de coisa. Bispo, acredita que me roubaram toda a parte elétrica? Roubaram as coisas da cozinha e eu tive uma despesa enorme. Amado, o que nós estamos entendendo de Deus? Tenha coragem para se desfazer de algo que só lhe dá gasto. Descubra se tem alguma coisa na sua vida que só lhe dá gasto. Manda embora. Vende. Você vai aproveitar mais esse recurso. Esse recurso que virá desse bem que só está sendo uma caixinha do diabo. Amém. Ezequiel, olha que versículo 20, versículo 7. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agradam os seus olhos. Você sabe que tem coisas que os nossos olhos se agradam, mas que é pura abominação? É prejuízo. E não vos contamineis com os ídolos do Egito. Às vezes tem coisas que o mundo usa para nos seduzir, não é? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Às vezes agrada aos olhos, mas está fazendo mal à família, está fazendo mal às finanças. Se livre disso, em nome de Jesus. 5ª lição. Reprograme uma dívida com um novo plano de pagamento. Agora é muito importante para quem está com dívidas, tá? Reprograme. Vá procurar quem você deve e reprograme a dívida. Dívida ou dívidas são como câncer. Destroem a família, destroem a saúde, destroem as emoções, destroem a paz, destroem a vida conjugal. Então é melhor você ir lá e reprogramar a sua dívida. Vá lá e reprograme. Amém? 6º lugar, decida fazer tudo isso na metade do tempo. Oh, meu Deus. Decida fazer. Bispo, eu decidi muitas coisas hoje por causa desta palavra. O ano que vem, que tal em junho? Nós temos muito espaço, às vezes, nós nos damos muito espaço para começar a tomar atitudes. Então, reduza, faça esse exercício de reduzir pela metade esse tempo que você está se dando para resolver as questões financeiras na sua casa. Lucas 18, 27 diz, mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ele sabia que alguém no meio desse povo devia estar pensando, mas isso é possível? Deus está dizendo, impossível para os homens, mas não é impossível para Deus. Quando você der o primeiro passo, Deus vai arrumar esta situação. Não se esqueça que ele disse a Moisés, diga ao povo que marche. Então ele abriria o mar, mas precisava que o povo se movesse, que o povo pusesse o pé na água. Você precisa ir na direção destes acertos, desta estabilidade, desta liberdade financeira. Deus vai mover o que precisa ser movido. 7º lugar. Não faça mais dívidas. Não faça novas dívidas. Hebreus 13:5 diz, seja a vossa vida sem avareza.
Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos. Não é que você vai contentar e não vai contemplar coisas maiores. Não é nisso. Claro que há muito mais para vir. O Senhor mesmo disse, você vai crescer extraordinariamente, mas tem que aceitar o que você tem hoje com contentamento. Contente-se. O que é contentar? É ficar contente. É você ficar feliz com o que você tem. Ah, mas não dá, mas eu estou querendo mais, eu quero mais. Amém. Você quer fazer um exercício para saber o que é felicidade? Feche seus olhos. Feche seus olhos, rapidamente. Comece a pensar aí. Você sem o seu celular, sem o seu carro, sem a sua casa, sem a sua família, sem os seus estudos. Pense você sem o seu banheiro, sem o seu chuveiro, sem o seu shampoo. Pense você sem o teu telefone, sem a tua televisão, sem o teu computador. Agora pense, eu tenho tudo isso. Você é feliz. Você é feliz, meu amado. Você tem muito mais do que você precisa para viver nesta terra. Você é feliz porque Deus tem te dado a provisão. Você poderia não ter nada do que você tem hoje, mas você tem muitas coisas. Então, não viva descontente. Você é o resultado daquilo que você conquistou e você fez. E glória a Deus pelo que você já conquistou até hoje, pelo que você já fez até hoje. Há mais? Há mais. Virá mais? Virá mais. Mas o Senhor quer um acerto para que você não venha a perder de novo, se endividar mais ainda. E Ele não pode te dar se isso é um sactel furado, se isso não vai ser para a glória do Senhor. 8ª lição. Compartilhe seu plano com os seus credores. Este é um ponto importante. Eu queria que todos os empresários, comerciantes, os patrões, e, enfim, os inadimplentes, e seja mais o que, pessoa física, pessoa jurídica, aprendessem esta lição, porque isso aqui é muito importante. Compartilhe o seu plano com os seus credores. Amados, credores odeiam as pessoas que fogem. Credores odeiam as pessoas que fogem do diálogo, que não quer conversar, que não dão satisfação. Então diga à pessoa que você deve, o que você pode fazer. Diga como você pode pagar, sei lá, olha, eu te devo 1.000, eu posso pagar 200 a cada tanto tempo, eu posso pagar 100 a cada... Mas vá falar, não seja odiado. Como é que você pode ser um cristão odiado? Como é que você pode ser um cristão que cause mágoa em pessoas ou em outros irmãos? Você não pode, isso não é cristianismo, isso não é verdade, isso não é salvação. Você tem que pagar o que você deve. Se você não pode pagar, vá procurar os seus credores e compartilhe qual é o seu plano, o que você está fazendo para quitar a sua dívida. Amém? Provérbios 16:7 diz, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, isto é agradável, você dá satisfação, você procurar, olhar nos olhos, o Senhor, reconcilia com eles os seus inimigos. Você sabia que o seu credor é o seu maior inimigo hoje? É a pessoa que fica pensando em você, que fica com raiva de você, que fica lançando praga, se ele não é cristão, contra você, jogando maldição, palavra de morte. Ele tem raiva. Então não deixe isto crescer. Se você fizer o que é agradável ao Senhor, o Senhor vai tirar essa animosidade, vai reconciliar o seu credor com você. O que é que Deus faz? Deus faz uma reconciliação. Você vai ver que quando você for procurar, quando você for conversar, Deus já cuidou daquela vida, já amoleceu aquele coração, já inclinou aquele homem, aquela mulher, aquela instituição, e Ele vai te facilitar. Então fale, não tenha medo, não tenha bloqueios, olhe nos olhos, compartilhe os seus planos de pagamento com o seu credor. Amém? Se ele for uma instituição, procure o responsável. Se ele for um familiar, procure esta pessoa da família. Se ele for um irmão em Cristo, chame em particular e converse, encare este irmão. Aquele que foge de o fazer não é cristão nem aqui, nem em lugar nenhum. Nós temos o caráter de Cristo para termos a coragem de Cristo de acertarmos as coisas como a Bíblia nos ensina a fazer. Deus vai estar nisso. Deus vai honrar estas posturas. 9ª e última lição. Sair das dívidas não é fácil. E ninguém está dizendo que é. Então, é preciso disciplina, perseverança e até sacrifício.
E quem está nesta situação sabe que isto é verdade. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, de lutar para este bem, né, de sermos livres da dívida, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, se você começar hoje a seguir estes ensinamentos, se você não desistir, nunca mais na vida você vai ter as armadilhas das dívidas com você. É vital que você tenha estes compromissos. Seguir o plano financeiro de Deus, como Deus orienta na palavra. Seguir este plano não é para este mês, para este ano, para o resto da sua vida. E não aceitar definitivamente viver em dívidas. Colossenses 2,14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Presta atenção. Se Deus cancelou a dívida espiritual, o que era contra nós, dívida é contra nós, não é a nosso favor, é contra nós. Se o Senhor cancelou a dívida espiritual, é porque Ele não quer dívida nenhuma. Então você tem que acreditar que Ele também quer cancelar as dívidas financeiras. E Ele está nos ensinando como é que Ele vai mover o sobrenatural se você fizer o natural baseado naquilo que a Bíblia manda, naquilo que a Bíblia ensina. Amém? É para ser livre. Livre espiritualmente, livre financeiramente. Eu encerro com Daniel 12:13, porque é a palavra profética para este ano. Te levantarás. Se você caiu por causa das dívidas, por causa de, enfim, ignorância espiritual nessa área, por ciladas de armadilhas, laços do passarinheiro, seja de que forma for que vieram à sua vida, o Senhor está te falando, te levantarás para receber, não é mais para dar, pagar, é para você receber a tua herança, e na tua herança está a liberdade financeira. Receba esta palavra, este aqui é o caminho da vitória. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus. Enquanto os ministros tocam aqui, o bispo Rai vem dar a bênção final. Amado, Deus quer você livre. Livre. Saia daqui hoje dizendo, nunca mais dívidas. Eu parto hoje para a minha liberdade financeira. Você tem lições maravilhosas, tanto para identificar as ciladas e não cair mais, como para agir imediatamente para se livrar das dívidas contraídas. Em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, a área da nossa vida, o pilar da nossa vida chamado finanças, Pai. Nós entregamos agora, Jesus, nas Tuas mãos, as situações todas conturbadas na área financeira, as situações de escassez, de necessidades não supridas, Pai. Nós colocamos diante do Teu altar de graça as dívidas deste povo, Senhor, os que estão aqui no santuário, os que estão pela internet, os que vão ouvir este CD. Pai, nós queremos ver homens e mulheres livres, livres, Pai. Homens de cabeça erguida, mulheres de cabeça erguida, pessoas que nada mais, Senhor, os desabone. Nome limpo, Senhor. O maior bem que nós temos é o nosso nome, Senhor. Nome limpo, Pai. Crédito, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida das famílias aqui representadas. Ó Deus, Tu conheces, Jesus, as dificuldades na área financeira de cada filho, de cada filha. E nós te pedimos agora, Tu que és o bom pastor, Tu que já deste a Tua vida por nós, Senhor. Tu disseste, nada te faltará, nada te faltará. Pai, então não vai faltar recursos, não vai faltar, Pai, para que nós quitemos as nossas dívidas. Não vai faltar, Jesus. Ao contrário, Tu nos darás escapes. Tu nos ajudará a tirar o pé do laço do passarinheiro. Ó Deus, em que alguns caíram aqui, Pai. Eu creio, Jesus, que o Senhor dará força, ousadia, coragem, intrepidez, para que cada um procure o seu credor, seja quem for, de onde for, e renegocie, Pai,
ó Deus, as dívidas que ainda existem. E nós já cremos e profetizamos, em nome de Jesus, que este ano haverá um povo aqui liberto financeiramente, Pai. Haverá liberdade financeira para o teu povo. O povo da graça de Deus não pode viver endividado, não pode viver escravo de nada nesta terra. Por isso chamamos a existência, os céus abertos, Pai, derramando as tuas bênçãos sem medidas sobre todos os teus filhos, e que haja, Senhor, fidelidade, Pai, fidelidade na sementeira, em todos os dias deste ano, para a glória do teu nome. Oramos com fé, chamando a existência milagres de abundância financeira, milagres, Senhor, de multiplicação financeira, milagres, Jesus, da tua prosperidade em nossa casa. Para a glória do teu nome é que nós oramos com fé. E todo o povo que ora recebendo a herança, diga amém. Amém, aleluia. Este é o ano de grandes colheitas. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Receba a tua herança. Aleluia. Aleluia. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Qual promessa? Prosperarei, transbordarei. E os celeiros? Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre uma provisão. Onde puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei.
Deus. Boa noite a Aleluia. todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Até domingo. E diga quem está ao seu lado: dívidas. Nunca mais. Nunca mais. Boa noite a Aleluia. E eu recebo para esta igreja. Boa noite, internauta. Até domingo. Boa noite, internautas. Até Dívidas. domingo. Nunca mais. Nevermore.